Agora sim. Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Bom, gente, alguns avisos aqui iniciais, né? Primeiro, até hoje o requerimento para a segunda chamada. Então, quem ainda não fez, por favor, quem perdeu a prova, vá lá e dê entrada. E o segundo aviso é que amanhã, quinta-feira, é dia de você receber a última prova, né? Que vocês fizeram, que foi a prova 9. Então, amanhã, naquele horário, de 10 ao meio-dia e de 3 da tarde até as 5 da tarde. Isso lá na sala 10, lá no terceiro andar, lá no último andar. E aí, aquele esquema que vocês já estão acostumados. Bom, também caso você perdeu alguma prova anterior, você também pode pegar amanhã. Tá? Lembrando que agora está disponibilizando 2 dias, né? Terça ou quinta para você pegar as provas antigas. E quinta que você pega a prova nova também. Tá bom? Então é isso, vamos continuar nossa aula, né? Lembrando que nós ainda estamos em aplicações integrais duplas. Hoje nós finalizamos, então, a gente vai finalizar essa parte de integrais duplas. E se der tempo, eu já começo o assunto da semana que vem, que são integrais triplas. Mas eu não sei se vai dar tempo, porque os últimos exercícios que a gente tem para fazer são um pouquinho... Não é que são tão grandes, né? Mas é que eu vou fazer eles com calma para vocês entenderem bem, tá bom? Então vamos lá, ainda faltam 4 exercícios para a gente terminar essa parte, 4 ou 3, nem lembro mais, mas acho que é 4. E voltando aqui para o slide, na última aula a gente fez o exercício número 1. Isso aqui é cálculo de áreas, tá, gente? Você tem uma área, você quer calcular a área de uma região. Então, ó, voltando aqui para o slide, nós temos aqui exercício 1, que foi o que nós fizemos na aula passada, e depois, agora a gente vai fazer o exercício número 2. Daqui a pouco vai aparecer aí para vocês a imagem. Enquanto não aparece, acho que eu vou logo fazendo aqui no quadro. Tá? Deixa eu fazer aqui rapidinho, daqui a pouco vocês vão olhar no slide. Mas pelo menos o enunciado é o que vocês já sabem, né? Ou seja, calcule a área de uma região. Agora, que região é essa? Então, essa região aí, do exercício 2, é a região delimitada por essas curvas aqui. X igual a raiz 2 menos y ao quadrado, x igual a y. Se eu não me engano é isso. Qualquer coisa, deixa eu só confirmar que isso é isso mesmo. Tá, é isso mesmo. Olha, tá aí. Calcular a região delimitada por essas curvas. X igual a raiz de 2 menos y ao quadrado e x igual a y. Então, já está aqui no quadro. Então, vocês já sabem. A primeira coisa que a gente vai fazer é visualizar essa região. Bom, só que aqui de propósito, né, eu coloquei, no caso aqui, ó, como y em função de x, que a gente não está tão acostumado assim, né? A gente está acostumado com y depender de x, não x depender de y. Mas não tem problema. Como eu falei na última aula, se você quiser, professor, eu posso olhar isso aqui como se fosse y em x, ou seja, eu posso colocar aqui no plano cartesiano, né? Aqui o y e aqui o x, pode. Sem problema nenhum, você pode fazer isso, tá? Mas, vamos colocar aqui na forma usual, né? Ou seja, aqui o x, aqui o y, e vamos nos acostumar a ver que curvas são essas. Bom, pelo menos essa segunda é fácil de visualizar, porque ó, x igual a y ou y igual a x é uma função muito conhecida. Qual é o nome dela? Vocês lembram? É a função identidade, né? Ou seja, a função identidade. Sempre o y vai ser igual a x, x vai ser igual a y. Então, você sabe que isso aqui é uma reta, né? Uma reta inclinada, que passa aqui pela nossa origem e forma um ângulo exatamente de 45 graus, ou π sobre 4. Mas a gente já vai falar sobre ela, né? Porque essa aqui você já saberia. Eu quero falar primeiro sobre essa daqui, ó. X igual a raiz de 2 menos y ao quadrado. Que curva é essa? Vamos lá. Para você descobrir isso daqui, acho que um raciocínio, um argumento que ia fazer você visualizar melhor é, quem sabe, você elevar ao quadrado os dois lados. Porque quando você faz isso, vai ficar x² igual, elevou ao quadrado aqui, vai ficar 2 menos y, né? 2 menos y ao quadrado. E aí, quando você passa o y para o outro lado, vai ficar x² mais y ao quadrado igual a 2. Ou seja, e essa equação aqui, ó, essa daqui é uma circunferência de centro na origem. E qual é o raio? O raio é 2? Não, né? Raio é raiz de 2. Isso aí. Então, ó, se você fosse fazer só
essa equação aqui, você faria uma circunferência, centro na origem e o raio raiz de 2. Ok. Só que, da forma que a gente colocou aqui, eu quero a circunferência completa, sim ou não? Não. Aliás, bora tentar voltar para cá, a parte dessa equação, bora tentar voltar para cá, olha o que vai acontecer. Quando você for tentar voltar, ia ficar x² igual a 2 menos y². Quando você fosse tirar a raiz quadrada dos dois lados, aqui ia ficar módulo de x. Então, no final, ficaria x igual a mais ou menos raiz de 2 menos y². Ou seja, eu peguei essa circunferência e dividi ela em duas partes. Uma vai ser o mais a raiz e o outro vai ser menos a raiz. Qual é o que a gente quer aqui na nossa questão? É o mais. Então, que mais é esse? O que significa aqui? Quando a gente fez isso aqui, a gente pegou a circunferência e dividiu em duas partes. Então, ficou cada uma semicircunferência. Como foi o x que eu isolei, então eu dividi essa circunferência do lado direito e do lado esquerdo. Tá? Se eu tivesse isolado o y, então eu estaria dividindo ela na parte de cima e na parte de baixo. Como eu isolei o x, eu estou dividindo ela na parte direita e na parte esquerda. Né? Vou até pintar aqui. Ó, então, quando eu faço isso, quando eu isolo o x dessa forma, eu tenho mais ou menos, então eu formo duas semicircunferências, né? Que juntas formam minha circunferência. Eu tenho a minha semicircunferência azul e a minha semicircunferência amarela. Agora vem a pergunta, né? Ok, mas quando eu quero mais a raiz, ao invés de menos, eu estou querendo a semicircunferência amarela do lado esquerdo ou azul do lado direito? Qual é? Azul. Por quê? Se eu coloco mais aqui, então eu estou dizendo que os valores de x são valores positivos. Onde é que o x é positivo? Do lado direito do plano ou do lado esquerdo? Lado direito. Se eu quisesse o negativo, então eu ia querer a semicircunferência do lado esquerdo, que é onde x é negativo. Tá? Então, ou seja, a curva que a gente quer é essa daqui. Essa curva aqui é essa curva aqui. Então, eu vou fazer aqui uma semicircunferência de centro na origem, e o nosso raio aqui é raiz de 2. Aqui também menos raiz de 2, aqui mais raiz de 2. Entenderam essa parte, gente? Tudo tranquilo? Beleza. Agora, a outra curva, ela é mais fácil, né? Porque ela é uma reta, é a função de identidade, passando pela origem. Então, eu teria algo mais ou menos assim. Pronto. Aqui, gente, essa questão, ela foi eu que elaborei, mas depois eu vi que ela não está tão rigorosa, né? Por que ela não está tão rigorosa? Porque eu disse na questão que é a região limitada por essas duas curvas. Só que se você for reparar, primeiro que ficou uma coisa aberta aqui, né? Eu só tenho uma semicircunferência. E segundo, que eu poderia considerar essa parte aqui de cima ou essa parte aqui de baixo. Bom, então para ficar mais completo, claro que se fosse na prova de vocês eu teria sido mais rigoroso, né, no enunciado. Então, para ficar mais completo, eu vou acrescentar que é também a região delimitada por essa curva, essa e essa aqui, x igual a 0. Onde é a curva x igual a 0? É justamente onde está o meu eixo y. Apesar de que não ficou tão rigoroso, porque ainda duas partes, tá? Então, já sei. Vou fazer assim, ó, y igual a 0. Ainda vou acrescentar mais uma coisa aqui, ó. X igual a 0, y igual a maior ou igual que 0. Pronto. Enfim, isso é tudo rigor, só para dizer que a região que eu quero é essa região aqui, ó. Esta região aqui, que é a nossa região que nós queremos calcular a nossa área. E agora, o que a gente pode fazer aí? Bom, é interessante, primeiro, a gente sempre fala, né, que é importante você saber esses pontos aqui, né? Por exemplo, que ponto é esse daqui? Bom, esse ponto você já sabe qual é raiz de 2. Agora, o que é interessante é o ponto onde as curvas elas se interceptam, ou seja, onde elas se tocam, que é esse pontinho bem aqui, ó. Que ponto é esse? Ele vai ser importante para a gente. Então, para isso, como é que eu descubro esse ponto? Eu descubro ele quando eu igualo as minhas curvas. Então, eu poderia igualar
essa curva com essa curva. Vou fazer... Vocês já entenderam isso daqui, né? Posso apagar? Obrigado. Então, aqui, ó. Vamos lá, eu quero agora o ponto aqui de interseção. Então, eu venho e igualo as duas curvas. Então, vai ficar isso igual a isso. Então, vai ficar y igual a raiz de 2 menos y ao quadrado. Vou elevar ao quadrado dos dois lados. Vai ficar y ao quadrado é igual a 2 menos y ao quadrado. Resolvendo isso daqui, vai ficar 2y ao quadrado igual a 2. Então, aqui você já percebe que o y ao quadrado tem que ser igual a 1. E aí você percebe, então, que o seu y ele é igual a mais ou menos 1. Tá? Então, aqui apareceu mais ou menos 1, porque aqui no menos 1, se eu tivesse uma circunferência completa, né, ela ia se tocar aqui em menos 1. Mas como eu só estou aqui com essa parte, então, para a gente, o y aqui é só o mais 1. Tá? Então, ela toca bem aqui. Deixa eu pegar outra cor aqui. Então, esse pontinho aqui de interseção, em y ele é 1. Se em y ele é 1, quanto é no x? 1 também, que é a função de identidade, né? Então, aqui é 1. Pronto. Ok. Já tenho a interseção, já tenho tudo o que eu preciso. Agora, o que falta? Falta eu descobrir a área dessa região aí. Gente, o que a gente vai fazer aqui? Vamos lá. Essa região aqui, você pode olhar ela ou como tipo 1 ou como tipo 2. Normalmente, já que eu te dei aqui ó, o x em função de y, né, ou seja, o x dependendo de y, normalmente você olha para isso aqui e já pensa, então eu vou fazer isso aqui com uma região do tipo 2. Só que não é tão fácil se você for olhar essa região como uma região do tipo 2. Por quê? O que seria você olhar essa região como do tipo 2? Seria você caminhar horizontalmente, certo? Então, eu teria que caminhar na horizontal, da esquerda para a direita. Ia começar em 0, só que olha só o que ia acontecer. Se eu começasse aqui e começasse a caminhar, eu ia esbarrar onde? Na minha função x igual a y. Mas se eu caminhasse mais aqui para cima e andasse, eu ia esbarrar em qual função? Na outra função. Então, nesse caso, se você fosse fazer isso aqui com uma região do tipo 2, você teria que dividir em duas partes. Você teria que dividir bem, justamente aqui. Ó. Você teria que, no caso, achar a área disso e depois a área de baixo. Então, ia dar um trabalho a mais para a gente. Não vou fazer isso. Ao invés disso, eu vou olhar isso aqui com uma região do tipo 1. Porque se eu caminhar verticalmente, de baixo para cima, você percebe, ó, por exemplo, estou aqui em 0, né? Y é igual a 0. Ainda não tenho região. Vou caminhar, caminhar, caminhar. Não importa de onde eu comece, mas eu sempre vou esbarrar nessa minha reta azul, que é a função y igual a x. E sempre que eu continuar caminhando, no final eu vou sempre esbarrar na de cima, que é raiz de 2 menos y ao quadrado. Tá? Então, y aqui está de forma mais clara, limitada entre duas funções que dependem de x. Então, eu vou olhar para essa região aqui como uma região do tipo 1. Só que tem um problema. Qual é o problema? É que da forma que eu estou colocando aqui, ó, x igual a raiz de 2 menos y ao quadrado, isso aqui está x dependendo de y e não y dependendo de x. Então, eu ainda ia ter que isolar o y aqui. Aqui eu não preciso, né? X igual a y igual a x não precisa. Mas aqui eu vou precisar. Ok. Então, a área da minha região vai ser igual. Bom, se eu estou olhando essa região como uma região do tipo 1, então o y está variando entre duas funções. Quem é a minha função de baixo? É a reta azul, y igual a x. Então, o y está indo de x até... Quem é essa função de cima? Só que vocês precisam isolar o y aqui para descobrir qual é a função de cima? Vocês conseguem fazer de cabeça logo? Consegue, né? Por quê? Como é a circunferência completa? Não é x² mais y ao quadrado igual a 2? Isola o y agora. Vai ficar exatamente o que está aqui, só que vai ficar y igual a raiz de 2 menos x². Lembrando que eu estou na parte positiva, que é essa parte aqui de cima, tá? Então, aqui, ó, o que eu estou querendo dizer
é que essa parte aqui de cima, se você isolar o y aqui, ia ficar raiz de 2 menos x quadrado. Ah, professor, então, para eu isolar o y, já sei, é só eu trocar o lugar do x e do y. Nesse caso é, mas não se acostume, tá? Normalmente não é assim. Então, não... O aluno, ainda mais de engenharia, né? E eu falo porque eu sou engenheiro também. Então, a gente pensa assim, eu vou sempre pensar logo no macete, né? Na forma mais rápida. Então, já sei, é só trocar. Não, nesse caso, tudo bem. Você vai só trocar mesmo. Mas não coloque isso na sua cabeça, nem sempre é assim, tá? Então, pronto. Então, o meu y está entre x e raiz de 2 menos x quadrado. E o meu... Isso é o meu y, né? E o meu x? O meu x, ele vai de 0 até 1. Como o meu y já está entre duas funções, o x você só coloca o valor mínimo e o valor máximo dele. Então, ele está entre 0 e 1. Então, o x está entre 0 e 1. Professor, mas por que o senhor está calculando uma integral dupla se eu quero a área? Porque a gente aprendeu na aula passada, se você quer calcular a área de uma região, você faz uma integral dupla. E que função você coloca aqui? A função 1. Então, isso aqui é a função 1, que eu não preciso colocar. Então, vai ficar dy dx. Beleza. E agora? Agora você resolve essa integral, né? Então, integral de 1 em relação a y vai dar y. Então, isso aqui, ó, integral de 0 a 1, y. Aí eu vou aplicar os limites, né? Aqui embaixo é x, aqui em cima é 2 menos x quadrado. E depois ainda vou ter que integrar em relação a x. Então, no lugar do y, eu vou colocar esse valor, menos no lugar do y, eu vou colocar esse valor. Então, a área vai ser igual a integral de 0 a 1. Aqui vai ficar raiz de 2 menos x quadrado menos x. Isso aqui, ó, dx. Isso daqui eu posso dividir em duas integrais, mas essa integral aqui vai me dar um pouquinho de trabalho. Na sua prova, como é que você resolveria? Tentaria... Será que tem uma forma mais fácil de resolver isso daqui, gente? O que vocês acham? Como? Não estou ouvindo. Como é? Não, tem substituição trigonométrica como a gente faria, mas eu queria saber se teria uma forma mais fácil, porque substituição trigonométrica vai dar um pouquinho de trabalho para a gente. O que vocês acham? Alguém tem alguma sugestão? Olha a região, ó. Vocês não acham que isso aqui não parece uma fatia de pizza? Falando de comida não, perto do almoço, né? Isso aqui não parece uma fatia de pizza? Então isso aqui, não posso dizer que é um pedaço de um disco, né? Vamos falar de disco ao invés de pizza, né? Né? Então o que eu poderia usar aqui? Coordenadas polares. Ia sair muito mais rápido. Ah, professor, mas eu quero fazer assim. Posso? Pode. Vocês querem que eu resolva como agora? Cartesiano ou polar? Polar? Tá bom. Então, polar. Então, vamos resolver. Vamos ver, eu posso até resolver dos dois jeitos. Vamos resolver por polar, então, primeiro. Então, ó, eu olhei para a minha região e eu falei, agora eu quero resolver por polar, coordenadas polares. Tem problema? Não. Você pode resolver. Se você for resolver por coordenadas polares, então, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que descobrir o raio e o θ, né? Os limites deles. Então, ó, por exemplo, o meu raio, ele é mais fácil de descobrir. Por quê? Ele começa em 0, né? Começa bem aqui, e ele sempre, ó, vai parar nessa linha amarela aqui. Só que essa linha amarela é uma circunferência. Qual é o raio dela mesmo? Raiz de 2. Então, o raio está entre 0 e raiz de 2. E o θ? Bom, o θ, ó, ele começa em 0, nosso ângulo? Não. Ele começa onde? Bem aqui. E ele termina bem aqui. Onde ele termina é fácil. Que ângulo é esse aqui, onde ele termina? Π sobre 2. Então, você já coloca aqui, ó, θ. Você já sabe que o máximo dele é π sobre 2. Beleza. Agora, falta descobrir o mínimo. Ou seja, eu tenho que descobrir, ó, que ângulo é esse aqui. Que ângulo é esse aqui? Que ângulo forma isso daqui? Só que, se você observar, gente, se você fosse fazer a tangente desse ângulo, quanto vale aqui o cateto oposto? Vale 1, né? Ó, quanto vale esse cateto aqui? Vale 1. Sobre
cateto adjacente vale também 1. Ou seja, a tangente desse ângulo vale quanto? Vale 1. Então, que ângulo é esse? Que a tangente é 1? 45 graus, ou π sobre 4, né? Então, aqui, ó, não esqueça que aqui você tem um ângulo. Deixa eu tentar fazer aqui mais forte. Você tem aqui um ângulo. A tangente desse ângulo θ, que é quando começa a sua figura, ela vale 1. Então, o θ, aqui nesse caso, o θ é igual a π sobre 4. Então, o θ ele começa em π sobre 4, tá? Então, aqui, ó, o θ começa... Não era nem para ter usado a mesma notação, mas tá bom. Né? Já que agora o θ ó, ele começa em π sobre 4 e ele vai variar até chegar no máximo de π sobre 2. Então, nós estamos ó, no retângulo polar. Então, ficou muito mais simples para a gente agora. Então, para resolver isso daqui, eu vou resolver até aqui no terceiro quadro, que eu acho que eu ainda vou querer resolver aquele lá por substituição, só para relembrar com vocês. Vamos lá, como é que ficou a nossa área, né? Bom, a nossa área agora é um retângulo polar. Se é um retângulo polar, tanto faz eu começar por R ou por θ. Vou começar por θ. Então, ó, o meu θ, ele vai de π sobre 2, π sobre 4, desculpa, até π sobre 2. Já o meu raio, ele vai de 0 até raiz de 2. Gente, aqui, ó, eu comecei com dθ, dr. Quem vai aparecer aqui? O R, né? Aí você vai dizer, professor, mas quando é a área, não tinha que ser 1 aqui? Tinha, se você tivesse coordenadas retangulares. Mas da feita que você vai calcular uma área em coordenadas polares, vai aparecer o R aqui, tá, gente? Sempre vai aparecer. Então, não esqueça. Então, tá aqui, ó, R. E aí, eu posso pegar isso aqui e calcular duas integrais ao mesmo tempo, né? Ou seja, eu posso calcular aqui a integral em R vezes a integral aqui, ó, π sobre 4 a π sobre 2 dθ. Então, aqui, ó, a integral vai ficar r quadrado sobre 2. Você coloca r ao quadrado sobre 2, variando de 0 a raiz de 2. E aqui, θ, né, está variando de π sobre 4 a π sobre 2. Aí aqui, ó, no lugar do r, você vai colocar raiz de 2. Raiz de 2 ao quadrado é 2. 2 sobre 2 é 1. Então, isso daqui ó, já vai dar 1. Então, ignora isso daqui e vamos olhar só para cá. Então, o θ está variando de π sobre 2 a π sobre 4. Então, vai ser π sobre 2 menos π sobre 4. Então, a nossa área, meio menos 1/4 é 1/4 ainda. Então, vai ficar π sobre 4 unidade de área. Acabou. Muito fácil, né? Assim, quando foi coordenadas polares. Não teve emoção. Emoção ia ser de resolver aquilo ali, né? Eu vou resolver. Assim, ó. Tá, o resultado já está ali, tá, gente? É esse o resultado. Mas digamos que na sua prova, professor, eu não gosto de polares, eu gosto só de cartesiano. Posso resolver? Pode. Então, vamos resolver isso daqui? Olha, eu vou dividir em duas integrais, né? Vai ficar a integral dessa menos a integral dessa. Então, ficaria assim. Então, a área seria integral de 0 a 1, raiz de 2 menos x² dx menos... Aí aqui, ó, eu já vou integrar isso daqui, x² sobre 2. Vai ficar x² sobre 2, que eu integrei aqui de 0 a 1. Isso aqui para a gente largar de mão logo isso aqui e vir para cá. Aqui, gente, eu vou ter que usar substituição trigonométrica. Então, o que, que eu faço aqui nesse caso? Ó? Eu vou chamar o x, colocar aqui, o meu x, ele vai ser raiz de 2 seno θ. Raiz de 2 seno θ. Por quê? Porque aqui é x ao quadrado, né? Quando eu colocar o quadrado, vai ficar 2 vezes seno ao quadrado. Aí eu coloco 2 em evidência e vai aparecer a identidade que eu quero. Lembra lá no cálculo 1, né, como é que você fazia? Você já colocava o 2 em evidência aqui, aí ficava 1 menos x² sobre 2.
Aí o sobre 2 é a mesma coisa que raiz de 2 ao quadrado, e isso que era o seu, chamar o seu x. Mas no final ficava isso daqui. Beleza. Então, se x é isso daqui, o meu dx vai ser raiz de 2, derivada do seno é cosseno, então ia ficar cosseno θ, dθ. Eu ia ter que aplicar aqui a minha substituição. Então, a minha substituição ia ficar... Aqui, ó, eu já ia mudar o intervalo de integração. Quando o x é zero, ia ficar seno de θ igual a zero. Seno de θ igual a zero, então o θ igual a zero também. Então, aqui ia continuar zero. E aqui, ó, quando o x fosse 1, o que ia acontecer? Ia ficar 1 sobre raiz de 2, que é raiz de 2 sobre 2. Então, seno θ ia ficar raiz de 2 sobre 2. Que ângulo é esse que o seno é raiz de 2 sobre 2? 45 graus, ou seja, π sobre 4. Então, aqui ficaria π sobre 4. Entenderam, gente? Eu estou pulando algumas partes, porque isso aí vocês já viram lá, cálculo 1, né? Então, tá. Então, aqui, ó, π sobre 4. Aí, aqui, raiz. Bom, vamos lá. Aqui vai ficar 2, e eu já vou colocar o 2 em evidência. Então, 2. Aí, como eu coloquei o 2 em evidência, aqui vai ficar 1. 1 menos. Aqui é x quadrado. O que é x quadrado? É 2 seno ao quadrado. Como eu estou colocando 2 em evidência, então vai ficar só 1 menos seno ao quadrado. E o dx é raiz de 2 cosseno θ. Ainda tem menos isso daqui, né? Depois que acaba a integral. Só que aqui, ó, no lugar do x eu vou colocar 1, vai ficar meio. Vou colocar 0, vai ficar 0. Então, no final, eu tenho menos meio aqui para colocar. Pronto. E agora, gente? Aqui, ó, eu posso separar em duas raízes, né? Vai ficar raiz de 2 vezes raiz disso daqui. Essa raiz de 2 vezes essa raiz de 2 vai ficar 2. Então, já coloco do lado de fora. Então, esse aqui vai ser igual. Então, esse aqui vai ser igual 2 vezes integral de 0 a π sobre 4. Gente, 1 menos seno ao quadrado é cosseno ao quadrado, né? Raiz de cosseno ao quadrado seria módulo de cosseno, mas pelo intervalo é positivo, então é cosseno. Cosseno vezes esse cosseno daqui vai ficar cosseno ao quadrado. Então, eu tenho cosseno ao quadrado. Pronto. Então, olha só, nossa integral ficou assim, ficou mais fácil, né? Menos meio. Aí eu vou usar a identidade lá do arco metade. Então, cosseno ao quadrado é meio mais meio de cosseno de 2θ. Então, isso aqui vai ser 2 vezes integral de 0 a π sobre 4. E aqui vai ficar meio mais meio do cosseno de 2θ. E menos esse meio aqui que está nos acompanhando, né? Muito bem. Olha, aqui é meio, né? Então, esse 2 eu poderia logo multiplicar com esse e com esse. Vai ficar 1 e 1 aqui. Então, essa integral ficaria... Ó, no caso, eu estou simplificando logo. Vou simplificar esse 2 com esses aqui. Então, vai ficar a integral de 1 mais integral do cosseno de 2θ. Vai ficar assim, integral de 0 a π sobre 4 de 1 mais integral de 0 a π sobre 4 do cosseno de 2θ. E aqui ainda tenho menos meio. Bom, essa integral aqui é 1. Então, a integral de 1 é θ. E eu vou aplicar de 0 a π sobre 4. No final, isso aqui vai me dar π sobre 4. Π sobre 4. Agora, essa daqui. A integral do cosseno de 2θ é seno de 2θ. Só que dividido para 2. Isso eu estou aplicando de 0 a π sobre 4. E no final ainda vou subtrair menos meio aqui. Está acabando. Então, no final, a minha área vai ficar igual. Aqui eu tenho π sobre 4. Agora aqui, gente, no lugar do θ, eu vou colocar π sobre 4. Tá? Π sobre 4 no lugar do θ vai ficar 2 vezes isso daqui, vai ficar π sobre 2. Quanto é o seno de π sobre 2? 1. Então, aqui vai ficar 1, só que ainda tinha esse 2 aqui. Então, mais 1 sobre 2. Quando eu colocar no lugar do θ o 0, vai ficar 0. Seno de 0 é 0. Então, não coloco mais nada.
Então, isso aqui deu meio, só que ainda tem menos meio aqui, né? Menos meio. E aí eu simplifico. E no final, isso aqui vai me dar π sobre 4. Unidade de área. Acabou. Então, ó, cheguei no meu resultado? Cheguei, né? Π sobre 4, usando cartesiana. Agora olha para cá, para outro quadro. Isso aqui é a mesma integral, só que polares, π sobre 4. Qual foi mais legal, mais emocionante? A do meio, né? Claro, coordenadas cartesianas. Enfim, só estou querendo dizer que na sua prova, sei lá, você está inseguro com relação a polares. Pode fazer coordenadas retangulares, sem problema nenhum. Ou então, o contrário, né? Estou inseguro com coordenadas retangulares. Faz polares, não tem problema nenhum. Você vai conseguir chegar no resultado. E é isso. Então, resolvemos de dois jeitos, né? Com duas coordenadas. Vamos para o próximo exercício. Exercício número 3. Olha, esse que eu prometi que eu ia trazer, né? Então, esse, na verdade, o 3, o 4 e o 5 são bem interessantes, tá? E muito importantes também. Olha só, 3. Calcule a área de um cardioide dado pela curva polar. Então, você tem a curva polar, a gente vai ver que desenho é esse, e depois a gente vai calcular a área da figura formada. Então, vamos lá. Eu vou usar o primeiro quadro. A gente já fez esse gráfico quando a gente estava falando sobre coordenadas polares. Mas a gente vai fazer de novo, até porque a gente tem que saber como é a nossa região aí que ele quer calcular a área. Então, esse aí é o nosso exercício número 3. E ele só me dá essa curva polar, 1 mais seno θ. Tá, ele já diz, pelo menos, que é um cardioide. Você já sabe que vai ficar aquele formato de coração, né? Tá, vamos lá. Eu quero primeiro ver que região é essa. O que eu vou fazer? Uma dica que eu dei para vocês, até quando eu estava falando sobre esse assunto, é você plotar o gráfico primeiro, como se isso aqui fosse coordenadas cartesianas, e depois você usa isso para ver direitinho como é a sua figura numa curva polar. Então, por exemplo, se isso aqui fosse coordenadas cartesianas, o gráfico disso seria uma senoide deslocada uma unidade. Então, primeiro, vamos colocar aqui. Bom, eu vou fazer primeiro o gráfico de uma senoide, vou fazer bem devagar aqui para a gente. Então, no gráfico de uma senoide, você sabe, senoide, tá? Sem ser deslocada ainda. Então, no gráfico de uma senoide, você sabe que a amplitude dela vai até 1 e embaixo até menos 1. Então, vamos marcar aqui, 1 é aqui. Então, vou até projetar aqui esse valor. Já o menos 1 vai ser aqui. Vou projetar aqui esse valor. Já aqui nesse espaço, né, eu vou dividir. Quais são os principais arcos nesse caso, para eu fazer minha senoide? É o 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π. Então, vamos colocar... Vou esticar aqui um pouquinho mais. Bom, já que eu coloquei 1 aqui, vou colocar o π sobre 2 para cá. Então, aqui é π sobre 2, π, 3π sobre 2, vou jogar o 2π para cá, só para tentar pegar as medidas. Tá, então esse aqui é o nosso π sobre 2, esse aqui é 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π. Vou prolongar um pouquinho aqui. Tá, e vocês sabem que na função seno, em 0 ela é 0. Quando chega em π sobre 2, é que ela chega em 1. Quando volta para o π, ela volta para o 0. Quando ela chega em 3π sobre 2, ela vai para menos 1. E depois, quando volta para 2π, ela volta para 0. Então, a sua senoide seria algo mais ou menos assim, né?
Pronto. Então, aqui nossa senoide. Lembrando, deixa eu colocar agora aqui os valores. Π sobre 2, aqui é π, aqui é 3π sobre 2 e aqui é 2π. Muito bem. Só que a nossa curva polar, em coordenadas cartesianas, ela seria uma senoide, só que deslocada uma unidade para cima. É como se você pegasse todo esse gráfico aqui e deslocasse ele uma unidade para cima. Como é que ele ficaria nesse caso? Vou fazer aqui do lado. Vou fazer aqui embaixo, melhor. 2, 2. Vou fazer bem aqui. No caso que eu vou deslocar ela uma unidade para cima, o valor máximo que ela vai atingir é 2. E o valor mínimo agora é 0. Então, vamos colocar o 2 bem aqui. Vamos colocar 1 bem aqui. O π sobre 2 ainda vai ser bem aqui. Aqui vai ser π. Bem aqui vai ser o 3π sobre 2. E bem aqui 2π. Então, vamos lá. Bom, antes, para o ângulo igual a 0, a função era 0. Só que agora, deslocada uma unidade, ela vai começar bem aqui já no 1. No π sobre 2 era 1. Deslocada uma unidade, agora vai vir para o 2. No π voltava para 0, então agora vai vir para 1. No 3π sobre 2 era menos 1, só que mais 1 agora vai tocar aqui no 0. E, por último, 2π vai voltar para o 1 agora. Então, agora a sua senoide ela vai ficar uma coisa mais ou menos assim. Pronto. Então, ó, este gráfico aqui é o gráfico da nossa curva, ou seja, 1 mais seno θ. Aqui eu estou dizendo que aqui é R e aqui é θ. Pronto. Ok. Agora, a partir daqui, eu vou usar isso daqui para eu desenhar a minha curva polar. Então, na minha curva polar, o que vai mudar? É que agora o meu R ele não vai mais ser o eixo das ordenadas. O R vai ser o raio mesmo, a distância da origem até o ponto. E o meu θ não vai ser o eixo das abscissas. O θ vai ser o meu ângulo. O ângulo formado pelo eixo x positivo e o ponto onde eu estou. Então, eu venho aqui, ou seja, eu vou projetar isso aqui para coordenadas polares. Faço aqui agora, de novo, né, as minhas retas. Então, vamos lá. Olhando para esse gráfico aqui, para esse gráfico de baixo. Quando o meu ângulo formado é 0, eu estou no valor 1, ou seja, o raio, a distância é 1. Então, venho aqui, marco meu ponto 1. Digamos que 1 está bem aqui. Então, aqui vale 1. Pronto. Aí, ó, conforme eu vou andando no primeiro quadrante, ou seja, eu vou de 0 a π sobre 2, eu vou fazendo assim. O meu raio ele vai aumentando, até que quando ele chega no π sobre 2, o raio vale 2. Então, aqui, ó, quando o meu ângulo é π sobre 2, ou seja, 90 graus, o meu raio já mudou de 1 para 2. Então, eu vou colocar o 2 aqui em cima. Ou seja, conforme eu fui rotacionando aqui, ó, nessa parte, o meu raio foi aumentando, até chegar em 2. Então, eu fiquei com uma coisa mais ou menos assim. Só que eu continuei rotacionando, né? Então, no segundo quadrante, ó, eu estou de π sobre 2 e eu vou até π. De π sobre 2 até π, o meu raio ele começa a diminuir de novo. Até que quando ele chega em π, o raio agora volta a ser 1. Então, ó, conforme eu vou rotacionando, o meu raio vai diminuindo até ele chegar no valor 1, ou seja, ele vem para cá, para o menos 1. Então, aqui, volta para cá. Tá. E no terceiro quadrante, o que vai acontecer? No terceiro quadrante, ó, quando você vai de π a 3π sobre 2, o seu raio continua diminuindo, até que quando você chega aqui, no 3π sobre 2, ele vai para 0. Então, você vai rotacionando até que ele vai diminuindo e chega em 0.
Isso aqui acontece. E por último, no último quadrante, ó, de 3π sobre 2 até 2π, ele volta a crescer até chegar no máximo de 1. Então, daqui, ele faz mais ou menos esse movimento aqui. Pronto. Então, essa daqui é a nossa figura. Isso aqui nós chamamos de cardioide. E agora? E agora que ele quer essa área aqui, ó, dessa região. E agora, o que a gente faz? Você tem duas opções. Você pode tentar transformar isso aqui para x e y e fazer coordenadas cartesianas, ou olhar isso aqui como coordenadas polares mesmo, fazer isso aqui como uma região polar. O que a gente vai fazer nesse caso? Vamos lá. Bom, eu vou olhar isso aqui como uma região polar. Então, na minha região polar, o meu raio está variando entre duas funções de θ. Normalmente, o que você faria se fosse uma função de coordenadas polares? Você vai falar assim, professor, eu já sei como é que é. Vou fazer assim, ó. Nesse caso aqui, o meu θ, ele vai de 0 a 2π, né? Já que eu rotacionei todo ele, ok. E o meu raio, ele começa aqui em 0 e ele vai até 2, o máximo dele. Pronto. Tá certo isso aqui? O que vocês acham? Não, não está certo. Porque se você está dizendo que o R está entre 0 e 2, você não está com essa figura aqui. Sabe que figura você está? Você está com uma circunferência de raio 2. Se você diz que o R ele sempre vai de 0 até 2, então você está com uma circunferência de raio 2. Não é essa figura. Porque quando você coloca isso, você está dizendo que não importa o ponto onde você inicia, sempre que você sai da origem, não importa a direção, você sempre vai terminar na circunferência de raio 2. É isso que você está falando. Então, por exemplo, o que seria dizer que o R está entre 1 e 2, por exemplo? Seria você dizer ó, que não importa a direção que você tomar, claro que a gente sempre começa da origem, mas digamos que eu vou caminhar, digamos que eu caminhe nessa direção aqui, ó, no raio. Estou caminhando, 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 parei bem aqui. Aqui começa a minha região. Vamos dizer que a região é essa daqui. Estou caminhando. Eu vou esbarrar, não importa a direção que eu for caminhar, eu sempre vou esbarrar nessa linha azul. Só que linha azul é essa? É quando o raio é 1. Aí eu vou entrar na minha região. Aí eu continuo caminhando e nesse caso aqui eu sempre vou terminar na minha curva amarela. Que curva amarela é essa? É quando o raio é igual a 2. Então, nesse caso aqui, tudo bem você dizer que o raio está entre 1 e 2. Só que aqui não funciona assim. Por que não funciona assim? Vamos lá. Se eu começar aqui da origem, ó. Se eu começar aqui da origem e caminhar na vertical para cima, ou seja, caminhar com esse ângulo de π sobre 2, você vai começar em 0 e vai terminar bem aqui, no valor 2. Ou seja, o R vai de 0 a 2. Ah, professor, então eu estava certo. Não. Você estava certo em uma única direção, de infinitas direções. Porque, por exemplo, se você começa daqui e vai nessa direção aqui, ó, então o seu raio ele começa em 0, caminha, caminha e para bem aqui. Aqui o raio vale 2? Não. E se você caminhasse nessa direção aqui, da esquerda para a direita, você ia começar aqui em 0 e ia terminar aqui onde o raio vale 2? Não, ele vale 1. Então, você está percebendo que apesar do raio, ele sempre começa com o valor 0, mas ele não termina sempre no mesmo valor. Ele está variando. Só que não tem problema, porque essa forma que o raio está variando, ele obedece uma função que depende de θ. Que função é essa? Essa daqui. 1 mais seno θ. Então, na verdade, o seu raio ele está entre 0 e o máximo que ele atinge é o valor dado por essa função aqui, 1 mais seno θ. Então, na verdade, essa região aqui, ela é assim, ó. Para essa região aqui, o seu raio, ele começa em 0, ok, mas ele sempre vai terminar nessa linha amarela. E que linha amarela é essa? É essa curva polar aqui. Então, o máximo que ele vai atingir é essa curva polar. Pronto. Ou seja, o seu raio está entre duas funções que dependem de θ. Claro, quiser uma função constante, mas não tem problema. Isso acontecia também lá nas cartesianas.
Então, pronto, você achou o valor de R. Agora que você colocou R entre duas funções, o θ você só coloca entre duas constantes, ou seja, o mínimo e o máximo dele. Só que o θ você já sabe, ele começa em 0 e termina em 2π. Você coloca aqui θ maior ou igual que 0, menor ou igual que 2π. A rigor aqui seria menor, mas não tem problema. No caso, no final vai dar o mesmo resultado. Entenderam, gente, essa parte? Por que, que o R não está entre duas constantes agora? Já que o raio depende de onde você começa e depende da direção que você escolhe, o raio ele pode terminar com um valor diferente. Porque agora o raio está realmente variando. Ele está variando conforme essa função aqui. Mas não importa a direção que você escolher, sempre você vai terminar, a sua região vai terminar nessa curva amarela. E essa curva amarela é uma função aqui que depende de θ. Tá bom? Então agora eu vou aplicar coordenadas polares para essa região polar. Essa é a minha região polar. Eu reconheço que não é fácil trabalhar com isso, porque a gente está muito acostumado com coordenadas cartesianas, né? Porém, é importante, tá, gente? Muitas engenharias usam muito essa questão das coordenadas polares. Somente o pessoal de elétrica, computação, quando vai ver sistemas, eletromagnetismo, outras coisas. Por isso que é importante você dominar, né? Então, vamos lá. A minha área, ó, ela vai ser igual. Bom, eu quero a área dessa região, então já sei que eu vou fazer uma integral dupla da função 1. Só que eu vou fazer a função 1 para coordenadas polares. Tá? Então, se é coordenadas polares, aqui sempre vai aparecer o R. Ó, o R. O meu R, eu já sei que ele está entre 0, vou colocar aqui 0, e 1 mais seno. Já o meu θ, ele vai de 0 até 2π. Então, no caso, eu teria que resolver essa minha equação aqui, essa minha integral. E aqui, ó, eu tenho que começar calculando em R, depois em θ. Uma coisa que a gente poderia fazer, mas eu não vou fazer agora, mas na próxima questão eu já faço, é que se você percebe aqui, existe uma simetria, não existe? Em torno do eixo Y, nessa região. Então, se você quiser, você poderia deixar o θ, por exemplo, só entre aqui, que seria menos π sobre 2, até chegar aqui, que é π sobre 2. Ou seja, você fazer o θ variar de menos π sobre 2 a π sobre 2. Só que fazer o θ variar assim quer dizer que você começa aqui embaixo e termina aqui em cima. Aí você só ia ter metade da sua figura, mas depois era só multiplicar por 2. Tá? Mas tá, aí eu já vou fazer o completo mesmo. Então, vamos lá. Então, aqui eu vou integrar R em relação a R. Eu acho que aqui o mais difícil mesmo é você chegar na integral. Depois que você chega na integral, fica mais tranquilo. Então, aqui, ó, integral de R em relação a R vai ficar R² sobre 2. Então, vai ficar de 0 a 2π, R² sobre 2. Como sobre 2 é uma constante, eu vou colocar do lado de fora aqui da integral. Então, vai ficar assim. Só que agora falta aplicar os intervalos, que é de 0 a 1 mais seno. E no final aqui, eu ainda vou integrar em relação a θ. Tá, então aqui, ó, no lugar do R, eu vou colocar 1 mais seno θ. Então, vai ficar meio, integral de 0 a 2π. Aí, aqui no lugar do R, vai ficar 1 mais seno θ. Só que é ao quadrado, né? Então, isso aqui eu vou colocar ao quadrado. Aí, eu ia colocar menos, e no lugar do R, eu ia colocar 0. Mas vai dar 0, então eu vou deixar assim. Tá, e agora? Vou desenvolver isso daqui. Quadrado do primeiro, mais 2 vezes meio pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Então, a minha área vai ser meio vezes integral de 0 a 2π. Quadrado do primeiro é 1, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, vai ficar 2 seno, mais o quadrado do segundo, ou seja, seno ao quadrado de θ. Gente, vou até aproveitar. Olha só, eu posso dividir isso aqui em 3 integrais, né? Ou seja, integrar isso, mais integrar isso daqui. Quando você for integrar isso aqui do meio, vai ficar 2 vezes a integral do seno, de 0 a 2π. Olha o gráfico aqui, vamos aproveitar que eu fiz aqui o gráfico da senoide.
Se você integra a função seno de 0 a 2π, você vai pegar a área de cima e descontar com a área de baixo. Quanto é que vai dar essa integral? Vai dar 0. Então, já posso eliminar isso daqui do meio. Ó. Já elimino. Isso aqui vai dar 0. E esse daqui eu vou aplicar uma identidade. Seno ao quadrado é meio mais meio do cosseno de 2θ. Menos, né? Desculpa, que aqui é seno. Então, aqui vai ficar igual o meio, que já estava aqui fora, integral de 0 a 2π, 1, que é esse 1 aqui. Aí aqui eu vou usar a identidade. Então, aqui vai ficar mais meio, menos meio do cosseno de 2θ. Pessoal, isso aqui é uma cossenoide, né? Tudo bem que aqui é 2θ, mas o que significa o 2θ? Quer dizer que nesse intervalo de 0 a 2π, ela vai dar duas voltas completas, mas vai ser completa as voltas que ela vai dar. Então, vocês acham que essa integral aqui vai dar quanto? Vai dar 0 também. A gente até explicou isso melhor na aula passada, né? Mas também, se você quiser integrar, aqui ficaria seno de 2θ sobre 2. Quando você fosse aplicar esses intervalos, ia dar 0 de qualquer jeito. Então, isso daqui, ó, é 0 já também. Então, só sobrou 1 mais meio. 1 mais meio é 1,5, que é 3 sobre 2. Então, ó, minha integral vai ser igual a meio, integral de 0 a 2π, e aqui dentro só sobrou 3 meio. 3 sobre 2. dθ. Claro que isso aqui é constante, né? Então, a integral disso aqui vai ficar só θ. Então, isso aqui é igual. Já posso colocar a constante aqui fora. Vai ficar 3 vezes 1 é 3. 2 vezes 2 é 4. E aqui a integral vai ficar θ. θ de 0 a 2π. Aí você coloca no lugar do θ 2π, vai ficar 2π, depois 0. Aí vai ficar 0. Então, vai ficar 3 vezes 2π sobre 4. Simplificando, vai ficar 3 sobre 2π. E aqui unidade de área. Acabou. 3π sobre 2. Alguma dúvida nessa questão? Tá tranquilo? Mais ou menos, né? Poderia estar melhor, professor. Então, tudo bem, vocês vão se acostumando. A próxima é melhor que essa. Vocês vão ver. Porque essa daqui do cardióide, vocês já até viram ela, né? Então, não precisava nem mostrar tantos detalhes assim. Então, número 4. Exercício 4. Calcule a área de uma rosácea de 4 pétalas, dada pela curva polar R igual a cosseno de 2θ. Então, eu já disse o que é, né? Vai ser uma rosácea de 4 pétalas. Então, você já espera que seja isso. Se você for fazer o desenho e não der algo parecido com 4 pétalas de uma flor, é porque não está errado. Se tem uma coisa estrambólica lá, não é, entendeu? Então, já espera aí o que vai ser nossa figura. Então tá, vou usar aqui o quadro 3. Só colocar aqui qual é a curva. R igual a cosseno de 2θ. Pronto. Então, gente, vamos lá. Eu quero fazer essa figura aqui, que a gente já sabe que é uma rosácea, né? Mas como é que a gente faria isso aqui? Digamos que a gente não soubesse. A gente vai fazer o mesmo esquema que a gente fez para o cardioide. Qual foi o esquema? Eu vou plotar esse gráfico aqui como um gráfico, como se fosse coordenadas cartesianas, onde θ seria o meu eixo x, o r seria o meu eixo y. Nesse caso aqui, você já sabe que vai dar o quê? Uma cossenoide. Se fosse uma cossenoide normal, por exemplo, se fosse cosseno de θ, aí o que a gente vai fazer? A mesma coisa que a gente fez ali, não vou nem repetir. Mas você marcaria lá quais pontos? Você marcaria o 0, você marcaria o π sobre 2, você marcaria o π, você marcaria o 3π sobre 2 e você marcaria 2π, que nem a gente fez lá no primeiro. E aí, como seria a sua cossenoide? Seria algo mais ou menos assim. Né? Assim, ó, olhando assim já aqui em 0 ela seria 1, depois
aqui, aí depois aqui. Seria algo mais ou menos assim, a sua cossenoide. Tá, só que não é cosseno de θ, é cosseno de 2θ. E aí, o que que muda? Deixa eu apagar aqui. O que que muda, gente? Quando você coloca 2θ, quer dizer que nesse mesmo intervalo aqui de 2π, a sua cossenoide ela vai fazer 2 voltas completas. Tá? Tá, mas o que significa então? Porque olha só, quais são os pontos chaves que a gente tinha aqui? Era 0, porque em 0 o cosseno vale 1, π sobre 2 vai para 0, depois vai para menos 1, depois volta para 0 e depois volta para 1, não é isso? Beleza. Só que agora que eu estou multiplicando o meu ângulo por um fator aqui 2, quer dizer que eu vou chegar nesses valores chaves aqui mais rápido. Com que velocidade? 2 vezes mais rápido. Por exemplo, eu vou chegar nesse valor aqui da imagem, π sobre 2, quando o meu θ for quanto agora? Quando ele for π sobre 2 ainda? Não, quando ele for quanto? π sobre 4 agora. Então, eu vou chegar nesse valor quando o θ agora for π sobre 4. Eu vou chegar nessa mesma imagem aqui. Por quê? Porque agora é 2 vezes θ. 2 vezes π sobre 4 vai ficar π sobre 2. Ele vai chegar em π quando o θ for igual a quanto? Ele vai chegar em π quando o θ for igual a quanto? π sobre 2. π sobre 2. Então, se vocês perceberem, basta eu pegar cada ângulo aqui, por exemplo, ele vai chegar nesse ângulo aqui, 3π sobre 2, agora quando for 3π sobre 4. E ele vai chegar nesse ângulo aqui agora quando for π. Daqui para cá, o que mudou foi que eu só dividi por 2 os ângulos. Esse dividido para 2, esse dividido para 2, esse dividido para 2 e esse dividido para 2. Foi só isso que mudou, tá? Já que eu estou multiplicando por 2. Tá. Então, agora eu vou ficar com esses ângulos aqui. Se você reparar melhor também, até acho que aqui eu estou tentando ser didático com vocês, tá, gente? Só para explicar como é que vai ficar no meu gráfico. Mas aqui em cima, ó, se a gente reparasse bem, eu poderia colocar todos os valores aqui de cima sobre 2. Aqui sobre 2, aqui já está sobre 2 e aqui sobre 2. Só que, claro, para fazer isso, aqui ficaria 2 e aqui ficaria 4. Pode reparar, ó. Aqui é 0, 1π sobre 2, 2π sobre 2, 3π sobre 2, 4π sobre 2. É isso que está acontecendo. Aqui embaixo ficaria quanto? 1π sobre 4, 2π sobre 4, 2π sobre 4, 3π sobre 4. Esse aqui quem seria? 4π sobre 4. Né? E continuaria. Porque, ó, de 0 a π, eu ainda não cheguei a 2π. 2π que é o meu máximo, que é a minha rotação total. Então, quem seriam os outros ângulos aqui para eu ver? 5π sobre 4, 6π sobre 4, 7π sobre 4 e, por último, 8π sobre 4. Então, para eu fazer esse gráfico aqui de cosseno de 2π, eu marco no meu eixo x esses ângulos aqui, 0π sobre 4, 2π sobre 4, 3π sobre 4, 4π, 5, 6, 7, 8. E eu vou marcar, eu vou fazer meu gráfico. Claro que, assim, na prova, você pode fazer de várias maneiras o gráfico da sua cossenoide. Porque se eu fosse fazer do jeito rápido mesmo, né, o que seria 2θ? Lembra de deslocamento de gráfico? Quando você multiplica o seu argumento lá por 2, você está encurtando ele. Você está fazendo com que ele fique mais rápido aqui, faça a volta completa. Mas aqui eu só estou tentando justificar para vocês que são esses valores que eu vou colocar lá no meu eixo x quando eu for desenhar. Ou seja, eu vou dividir em 8 partes e são esses ângulos aqui que vão ser. E em cada ângulo desse, o cosseno vai de 0, 1, vai 1, 0, menos 1, 0, 1, 0, menos 1, 0, 1. É claro que na hora que eu vou jogar no gráfico, né, 2π sobre 4 é π sobre 2. 4π sobre 4 é π. 6π sobre 4 é 3π sobre 2. E 8π sobre 4 é 2π. Tá? Então, é isso. Então, pronto. Só tentei explicar aqui. Poderia ter feito logo o gráfico, né? Não sei, acho que talvez poderia ser até mais didático, não sei. Mas vamos lá.
Então, aqui, ó, como eu sei que esse valor aqui sempre vai estar entre menos 1 e 1, então eu vou marcar aqui como sendo o valor 1. E aqui, vou tentar colocar na mesma altura, o menos 1. E aqui eu vou fazer 8 marcações, né? Então, vou colocar aqui. Aqui seria o π sobre 4, 1π sobre 4, 2π sobre 4, 3π sobre 4, 4π sobre 4, 5π sobre 4, 6π sobre 4, 7π sobre 4 e 8π sobre 4. Claro que 8π sobre 4 aqui seria 2π, né? Então, vamos lá. Então, aqui, ó, o cosseno ele começa em 0. Então, vou marcar aqui o pontinho. Ou, desculpa, quando o θ é 0, o cosseno é 1. Quando o θ é π sobre 2, aí o cosseno vai para 0. Daqui ele vai para menos 1. Daqui ele volta para 0. Aqui ele volta para 1. Aqui ele volta para 0. E sempre vai alternando, né? Aqui ele vai para menos 1 de novo. Aqui ele vai para 0 de novo. E aqui ele vai para 1 de novo. E aí o nosso gráfico seria mais ou menos isso daqui. Pronto. Então, esse seria o nosso gráfico de cosseno de 2θ. Quem são esses aqui? Vamos colocar. Esse daqui é o π sobre 4. Esse aqui é o 2π sobre 4, que também é π sobre 2. Esse daqui é o 3π sobre 4. Esse daqui é o 4π sobre 4, que é o π. Esse daqui é o 5π sobre 4. Esse aqui é o 6π sobre 4, que é 3π sobre 2. Esse aqui é o 7π sobre 4. E esse aqui é o 8π sobre 4, que é 2π. Agora que a gente tem esse gráfico aqui, agora eu vou fazer o meu desenho da curva polar. Vou fazer aqui do lado logo. Onde agora eu vou ter aqui x e y mesmo. Gente, o que eu vou fazer? Se você reparar, um ângulo importante para mim sempre é o π sobre 4, né, ou os múltiplos dele. Então, eu vou dividir o meu plano cartesiano, na verdade, em 8 partes. Como é que eu faço isso? Vou colocar o ângulo de 45 graus aqui, as retas. Então, seria mais ou menos assim. Onde esse ângulo aqui é o π sobre 4. E vou também separar aqui. Ou seja, aqui é 0, aqui é π sobre 4, aqui é 2π sobre 4, que é π sobre 2, aqui é 3π sobre 4, aqui é 4π sobre 4, aqui é 5π sobre 4, aqui é 6 e aqui é 7. Pronto. Separei. E agora? Agora eu vou olhar para o meu gráfico e tentar fazer aqui a minha rosácea. Então, vamos lá. Primeira coisa. A minha primeira região ali é essa região de 0 a π sobre 4. De 0 a π sobre 4, eu estou nessa região aqui, tá? De 0 até π sobre 4. Nessa região, ó, em 0, o meu raio começa com 1. Então, venho aqui, vamos dizer que o valor 1 é esse daqui. Esse daqui é o meu valor 1. Então, em 0, eu começo aqui no 1. Conforme eu vou caminhando para esse ângulo aqui, π sobre 4, que é aquela reta tracejada, o meu raio vai o quê? Aumentando ou diminuindo? Diminuindo. E quando eu chego em π sobre 4, quanto é o meu ângulo? Desculpa, quanto é a minha distância, meu raio? É 0. Ou seja, olha só, daqui até eu chegar nessa reta aqui inclinada, ele vai para 0, ele vai diminuindo. Então, o meu desenho seria algo mais ou menos assim, ó. Isso aqui. Tá? Parou aí. Agora, o nosso próximo caminho é essa região bem aqui agora, de π sobre 4 até π sobre 2. Aqui, ó.
de π sobre 4 até π sobre 2. Nesse caso, gente, olhando só em questões modulares, o raio estava em 0 e o raio voltou a aumentar. Sim ou não? Em questões modulares, estou falando de distância. Voltou a aumentar, então ele vai de 0 até 1, no máximo. Só que aqui o raio é negativo. O que significa o raio negativo? Porque eu não posso ter distância negativa, certo? Então, o que é o raio negativo? Quer dizer que esse desenho aqui, nessa região, ao invés de você fazer nessa região aqui, você faz na região refletida, você faz para cá. Ou seja, você tem a mesma angulação, só que o raio negativo quer dizer que a distância não está formando aqui, está formando aqui. Tá? Então, na verdade, ó, começou em 0 e vai até 1, só que no outro octante, no que está separado. Né? Então, ao invés de eu desenhar aqui, ó, ao invés de eu fazer isso daqui, eu vou fazer refletido aqui embaixo. Para ficar mais realista, deixa eu colocar, se aqui é 1, deixa eu colocar o menos 1 aqui, tentar colocar a mesma distância. Aqui, vou colocar aqui. Tá? Então, digamos que aqui é menos 1. Tá, então vamos lá. Então, ó, ao invés de eu fazer assim, como o raio é negativo, então eu vou fazer o contrário, aqui para baixo. Ó. Então, vou fazer assim. Mas eu ainda estou nessa região aqui, só que como é nessa região o raio é negativo, por isso que ele veio para cá, o desenho dele. Mas a gente ainda está aqui. Ó, agora a gente parou aqui, π sobre 4. Então, o próximo é de π sobre 4 até 3π sobre 4. Aí, bora ver o que acontece. Vamos lá. De π sobre 2 até 3π sobre 4, o meu raio, em questões modulares, ele volta a diminuir, até que ele chegue em 0. Só que aqui o raio ainda é negativo. Quer dizer, o que aconteceria aqui, que seria ele diminuindo, vai acontecer do lado refletido aqui, ou seja, vai acontecer aqui. Então, ele vai de 1 para 0. Então, ele faz isso daqui. Só que você ainda está nessa região aqui, tá? Não se perca aqui nas rotações, só porque o raio é negativo. Então, a gente parou aqui, 3π sobre 4. Agora, a gente vai para essa região aqui. Ó, pelo menos daqui para cá, o raio é positivo. Aí você agradece, né? O raio é positivo, beleza. Então, ó, de 3π sobre 4 até π, nós estamos nessa região aqui agora. O que acontece? O raio estava em 0 e até chegar em π, ele volta a ser 1. Então, conforme você vai rotacionando aqui, ele sai do 0 e volta para o 1. O 1 é bem aqui que eu coloquei. Então, seria algo mais ou menos assim. Pronto. Aí, de π a 5π sobre 4. Ou seja, daqui, aqui é o π e aqui é 5π sobre 4. Daqui para cá, o meu raio, ó, ele volta a diminuir, até que volta para o 0. Então, você já sabe que ele vai fazer mais ou menos esse movimento aqui. Pronto. E agora chegamos aqui. Você fala, mas aqui já está desenhado. Mas calma lá. De 5π sobre 4 até 3π sobre 2, que seria essa região aqui, em questões modulares, ó, o raio vai de 0 a menos 1. Então, ele volta a crescer. Só que o raio é negativo. Então, ao invés de você fazer isso daqui, você vai refletir. Então, ele vai fazer isso aqui, ó, do outro lado, já que o raio está negativo. De 3π sobre 2 a 7π sobre 4. Então, eu estou nessa região aqui. Ó. O que acontece nessa região? O raio vai de menos 1 para 0. Então, ele vai diminuindo, só que do lado oposto. Então, ele vem daqui, ó. Por último, agora estou nessa região aqui, ó, de 7π sobre 4 até 2π. De 7π sobre 4 até 2π, o raio estava em 0 e volta para 1. Isso no mesmo sentido, porque o raio é positivo. Então, ele estava em 0 e volta para 1. Então, olha que bonito, formamos aqui a nossa rosácea de 4 pétalas. Foi fácil? Não foi fácil, né? Porque como o raio é negativo, ele meio que às vezes confunde a gente. Mas o raio negativo, pelo menos, vocês já entenderam o que ele significa, né? Então, ó, a figura que nós formamos é essa. Só que aqui foi só formar a figura, né? Agora você tem que calcular a área dessa figura. Só que a área, gente não vai ter tanto problema assim. Por que você não vai ter tanto problema? Porque agora sim, agora eu vou ser esperto. Se você reparar, essa rosácea ela tem 4 pétalas. Então, o que eu vou fazer é, já que essas 4 pétalas são iguais, questões de área, eu vou calcular só de uma pétala. E depois multiplicar por 4. Então, ao invés de eu calcular das 4, eu vou calcular só dessa região aqui. Só que se você reparar também, ó,
cada pétala não está dividida em duas partes aqui? Duas partes iguais? Tá, né? Então, olha o que eu vou fazer. Deixa eu pegar outra cor aqui. Eu vou calcular a área só dessa região aqui, ó, gente. Só porque se eu escolher o S, poderia ser? Poderia, fique à vontade, tá? Aqui, ó. Eu vou calcular só isso daqui. Né? Vou fazer a integral para isso daqui e vou multiplicar por 2. Se eu multiplico essa região por 2, eu vou ter uma pétala inteira. Se eu multiplico depois a pétala por 4, eu vou ter a rosácea toda. Ou se você quiser multiplicar logo essa região por 8, já que você tem 8 pedaços disso aqui, também já pode. Tá bom? Então, ó, primeiro eu vou calcular de uma pétala, mas já dividindo por 2 essa pétala, né, já colocando aqui 1 e multiplicando por 2, depois eu vou calcular da rosácea toda. Então, digamos que eu quisesse calcular só dessa região aqui. Como é que você faria? Bom, você percebe que o raio aqui está variando também, né? Por exemplo, se você escolhesse caminhar nessa direção aqui, do eixo x, o raio partiria de 0 e chegaria em 1. Mas qualquer outro valor entre 0 e π sobre 4, o raio já não atingiria esse valor 1. Porém, isso aqui você percebe que o nosso raio nesse caso, deixa eu colocar aqui embaixo, o valor mínimo dele é 0, e por mais que você mude a sua direção, mas ele sempre vai bater nessa linha amarela. Essa linha amarela é essa curva polar aqui. Então, o seu raio está entre 0 e cosseno de 2θ. E o seu θ? Como eu estou considerando só essa região aqui que eu mostrei para vocês, então eu estou só nesse ângulo aqui, de 0 a π sobre 4. Então, nesse caso, vou considerar o θ só de 0 a π sobre 4. E agora eu vou fazer minha integral. Eu acho que eu demorei mais para daqui, deixa eu voltar para cá. A parte mais legal é essa daqui, né? Eu acho que a parte que eu mais demorei foi para dizer por que eu estou dividindo essas partes aqui, sendo que esse aqui é um assunto que vocês, pelo menos, já trabalharam, né? Acho que na próxima eu vou dar menos razão para isso daqui e vou dar mais razão para isso daqui, que é a parte mais legal. Sim, vamos lá, então. Vou calcular a integral. Ó, primeiro, eu vou calcular a área de uma pétala, tá? Bom, para eu calcular a área de uma pétala, basta eu calcular aquela região que eu pintei e multiplicar por 2, já que uma pétala é 2 pedaços daquele. Então, vai ficar 2 vezes essa integral dupla aqui. Como eu estou em coordenadas polares, aqui a função é 1, mas em polares vai ficar só r. Então, r. E eu vou começar integrando em r, depois em θ. O meu r, como eu já coloquei ali, ele vai de 0 até cosseno de 2θ. Já o meu θ vai de 0 até π sobre 4. E eu tenho que calcular esta integral. Muito bem, calcular aqui a integral de r em relação a r é r quadrado sobre 2. Já que é r quadrado sobre 2, então o 2 que vai aparecer aqui embaixo vai simplificar com esse daqui, vai ficar só r ao quadrado. Então, vai ficar de 0 até π sobre 4, e aqui vai ficar só r quadrado. Isso eu estou integrando de 0 até cosseno de 2θ. Depois que eu colocar aqui, ainda vou ter que integrar em relação a θ. Aí, no lugar do r, eu vou colocar cosseno de 2θ. Então, isso daqui vai ser igual a integral de 0 a π sobre 4. No lugar do r, cosseno de 2θ, então vai ficar cosseno ao quadrado de 2θ. Depois eu vou colocar no lugar do r o 0. Aí vai ficar 0. Então, vai ficar só isso daqui mesmo, dθ. Bom, aqui eu vou aplicar minha identidade do arco metade. Então, vai ficar igual integral de 0 a π sobre 4. Aqui vai ficar meio, vocês já estão cansados de saber, né? Meio, mais meio do cosseno. Cosseno de quanto aqui? 4θ, né? Porque é sempre o dobro. Porque normalmente a gente está acostumado só com θ aqui, aí fica 2θ. Mas como já é 2θ ali,
Então aqui vai ficar 4θ. Aí tá, então isso aqui eu vou integrar isso, depois eu vou integrar isso daqui. Então isso aqui vai ser igual. Bom, a integral do meio vai ser θ sobre 2, né? Então aqui vai ficar θ sobre 2. E eu vou aplicar de 0 a π sobre 4. Mais, aqui ó, a integral do cosseno de 4θ é seno de 4θ sobre 4. Como tem esse 2 aqui, vai ficar sobre 8. Então, é seno de 4θ dividido por 8. Por quê? Porque quando você deriva isso aqui, vai ficar cosseno do mesmo argumento vezes 4. Aí volta para cá. Só que falta eu aplicar de 0 a π sobre 4. Tá. No lugar do θ, eu vou colocar π sobre 4. Vai ficar π sobre 4 sobre 2. Vai ficar π sobre 8. Depois, no lugar do θ, eu vou colocar 0. Aí vai zerar. Vai ficar isso daí mesmo. Vai ficar isso aqui. Agora aqui. Quando eu coloco no lugar do θ π sobre 4, vai ficar 4 vezes π sobre 4. Vai ficar π. Quanto é o seno de π? É 0. Depois eu vou colocar 0, vai ficar 0 de novo. Então, tudo isso daqui é 0. Então, resposta aqui da pétala, da área da pétala é π sobre 8. Unidade de área. Só que não terminou, né? Porque falta a área da rosácea. Mas eu já tenho de uma pétala, só multiplicar por quanto agora? Por 4, já que são 4 pétalas. Então, ó, a área da rosácea vai ser igual a 4 vezes a área de uma pétala. Bom, a área de uma pétala é π sobre 8, então a área da rosácea vai ser 4 vezes isso, que é π sobre 2. π sobre 2, unidade de área. Agora sim, acabou. Acabou essa questão. Gostaram, gente? Interessante, né? Uma coisa assim nova, né? Acho que vocês não estão tão acostumados com isso daí. Bom, última questão. Exercício número 5. Calcule a área da região. Em região, essa interseção aí. D1, interseção D2. Quem é D1? D1 está escrito aí. Quem é? Quem é D2? Esse daí. Então, vamos lá. Só essa a gente finaliza, né? Acho que a gente nem vai conseguir iniciar a próxima aula, mas não tem problema. Vou fazer aqui nessa parte. Estou colocando aqui logo quem é D1 e D2. Pronto, já coloquei. Tá, gente, então vamos lá. Primeiro, como vocês já sabem, a gente tem que identificar que região é essa. Então, a minha região é uma interseção de duas regiões. Então, primeiro eu tenho que identificar cada região individualmente para depois fazer a interseção, né, o que está nas duas regiões. Então, ó, se você reparar, não é difícil dizer quem são essas regiões. Porque ó, a primeira ela tem a ver, né, justamente com a circunferência de centro na origem e raio 1. Claro que ela não é só a circunferência, mas
a circunferência que vai nos dar uma boa base para essa região aqui. Então, aqui, ó, vou fazer a circunferência de centro na origem, raio 1. Já a segunda, se você for reparar, olha como ela é. Quanto é o raio? Isso aqui é uma circunferência ainda, sim ou não? Ainda é uma, isso eu considerando igual, tá? Isso aqui ainda é uma circunferência. Beleza. O raio dela ainda é 1? É. Qual é a única diferença dessa para essa? É que essa daqui, ela está deslocada, o centro dela. Não é a origem, mas o centro dela. Quem é o centro dela agora? É como se você pegasse essa circunferência aqui e você deslocasse ela. Como? Na vertical ou na horizontal? Na horizontal. E logo já me fala, para a direita, né? Porque aqui é menos 1. Então, você pegar essa equação aqui, colocar aqui dentro do argumento menos 1, você está deslocando esse desenho para a direita uma unidade. Tá? Isso que você está fazendo. Ok. Então, esse segundo aqui é uma circunferência, o tamanho dela é o mesmo, só que a posição dela que não é. É como se você pegou essa circunferência e jogasse uma unidade para cá. Então, nesse caso, você teria algo assim, mais ou menos. Ó, perceba que eu tive a preocupação de mostrar que essa outra circunferência, ela corta a origem. Por que ela corta a origem? Porque ó, o tamanho da circunferência não é 1, aqui não é 1. Se você desloca ela uma unidade certinho, então esse ponto vem para cá. E esse ponto vem para cá, formando aqui a nossa circunferência. Ok? Tá, então aqui eu já consegui ter uma noção. Agora falta ver mesmo a região em si. Porque ó, no primeiro caso, os pontos que eu quero aqui são os pontos que estão dentro ou fora da circunferência. São os pontos que estão fora. A circunferência também está dentro, mas também está inclusa, né? Só que também é os pontos que estão fora. É a circunferência mais os pontos que estão fora. E aqui são os pontos que estão dentro. Ou seja, são os pontos dentro dessa circunferência azul e fora da circunferência amarela. Então, se você for ver, a nossa região, ó, a interseção seria isso aqui. Tem que ser pontos que, ao mesmo tempo, estão dentro da circunferência azul e, ao mesmo tempo, fora da circunferência amarela. Então, só o que sobra para a gente é essa região bem aqui. Então, pronto. Essa é a região onde nós queremos calcular a área. Bom, agora que nós já sabemos a região, a gente vai ter que o quê? Usar uma integral dupla dessa região aqui. Só que se você repara, é comum já, toda vez que você tiver circunferências, círculos, discos, se você for querer usar a coordenada cartesiana, você vai se complicar um pouquinho aqui, né? Então, o melhor para a gente aqui é usar coordenadas polares. Então, é isso que a gente vai usar aqui agora. Só que para usar coordenadas polares, eu tenho que descobrir que curva polar é essa, que é a minha circunferência amarela, e que curva polar é essa daqui, que é a minha circunferência azul, já que é entre elas aqui ó, que está o meu limite ali, minha região onde que eu quero achar a área. Tá, então vocês vão me ajudar aqui. Primeiro, essa linha amarela aqui, gente, que curva polar é essa? Olha só, isso aqui é uma circunferência de centro na origem, raio 1. Então, que curva polar é essa? R igual a 1. R igual a 1. Tá? Então, a amarelinha aqui, ó, a amarelinha, a curva polar dela é R igual a 1. Professor, como é que eu ia saber disso? É fácil, ó. Esse daqui, essa circunferência, não é x² mais y² igual a 1? Não é isso que é essa circunferência? Mas em coordenadas polares, x² mais y² não é igual a r²? Pois é. Então, se isso aqui é igual a 1 e isso aqui é igual a r², então r² é igual a 1. Então, r igual a 1. Tá? E essa aqui? Ah, professor, o raio dela também é 1, então r igual a 1? Não, porque esse aqui não está na origem, cuidado. Então, aqui ó, o raio
o raio, no caso, é a distância da origem para um ponto, está variando aqui. Então, falta descobrir que equação é essa daqui da minha circunferência azul. Como é que eu faço? Eu vou usar isso aqui como meu pontapé inicial. Né? No caso, x menos 1 ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1. Vou trabalhar sempre com a minha igualdade para transformar para a curva polar. Então, como é que ficaria isso daí? Deixa eu fazer aqui no outro quadro. Já que essa é a última questão mesmo, né? Então, olha só, eu tinha isso daqui. Eu tinha x menos 1 ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1. Estou trabalhando com a igualdade. Isso daqui é quando eu quero trabalhar só com a minha circunferência azul ali. Aí eu coloco a igualdade e vou ter essa equação. Eu vou desenvolver isso daqui. Vai ficar o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. E o resto eu vou deixar como está. Mais y ao quadrado igual a 1. Olhando para cá, ó, eu tenho um aqui e um aqui. Então, posso cancelar os dois. Cancelo esse com esse. E no final, eu posso organizar isso aqui dessa forma aqui. x² mais y ao quadrado é igual a 2x. Né? Posso fazer isso? Posso, né? Ó, só cancelei um. Esse daqui apareceu do outro lado aqui. Né? Eu somei dos dois lados com 2x. Só que em polares, x² mais y ao quadrado é igual a quanto em polares? R². Isso daqui que está do lado esquerdo é igual, em coordenadas polares, a r². Sempre vai ser isso aqui, tá, gente? Em coordenadas polares, x² mais y² é igual a r². Então, o que eu estou dizendo aqui? Que r² é igual a 2x. Então, r², já para obedecer essa minha equação aqui, então estou dizendo que o meu r das coordenadas polares ao quadrado tem que ser igual a 2x. Só que o x em coordenadas polares é o quê? Não é x, não é r vezes cosseno? Então, isso aqui ó, é 2 vezes r vezes cosseno. Aqui, o que eu vou fazer agora? Eu vou dividir todo mundo por r, supondo que o r é diferente de zero. Né? Claro que o r igual a zero também inclui ali, já que r igual a zero também está dentro ali daquela minha curva azul. Mas não tem problema aqui eu considerar o r diferente de zero e dividir todo mundo por r, aqui e aqui. Se eu faço isso, aqui vai dar r e aqui vai dar 2 cosseno. Ou seja, aquela minha curva azul, em coordenadas polares, é 2 cosseno, θ. Então, esta minha curva azul bem aqui é a curva r igual a 2 cosseno θ. E agora? Tá? Olha só. Então, pelo menos, eu já sei que a curva amarela é r igual a 1 e a curva azul é r igual a 2 cosseno θ. E agora, se eu estou em coordenadas polares, então eu vou sempre caminhar na direção das coordenadas polares mesmo. Então, eu vou sempre caminhar como se eu estivesse aqui na origem e desse um ângulo para mim, eu começo a caminhar naquela direção. Então, aqui, ó, se eu quero chegar nessa região, eu pego aqui, começo na origem, digamos que eu comece a caminhar nessa direção aqui. Então, caminho, 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 caminho. Não importa em qual direção eu escolher, eu sempre vou começar na minha curva amarela. Então, nesse caso, o meu raio está entre essa curva, e aí eu vou continuar caminhando, 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 e eu sempre vou terminar na minha curva azul, que é essa curva aqui. Ou seja, o meu R está entre 1, que é a curva amarela, e ele está entre 2 cosseno θ, que é a curva azul. Tá, só que agora tem um porém, né? E o θ? Θ está de onde até onde? Para eu saber o θ, gente, eu tenho que saber essas minhas interseções aqui, ó. Qual é o ângulo que eu preciso ter para que eu consiga chegar justamente nessa interseção aqui? Como é que eu faço para achar o ângulo? Basta eu igualar essas duas curvas aqui, ó. Vou igualar essa igual a essa. Se eu igualo essa igual a essa, eu acho essas duas interseções, essa daqui e essa daqui. Ok? Então, vou fazer isso. Então, venho. Isso aqui é só uma parte, né?
Isso aqui não é a mesma coisa. Isso aqui é uma coisa. Isso aqui agora é outra. Então, vem aqui, ó, iguala as duas curvas. Igualando as curvas. Então, vai ficar 2 cosseno igual a outra curva, que é r igual a 1. Então, 2 cosseno igual a 1. Então, cosseno é igual a meio. Olha, para o cosseno ser meio, o ângulo tem que ser quanto aqui? 60 graus ou π sobre 3. Então, meu θ aqui, ele seria π sobre 3. Claro que nesse caso aqui seria mais ou menos, né? π sobre 3, porque ele encosta em cima, mas também encosta embaixo. Tá? Então, seria mais ou menos. Beleza, mas eu já sei pelo menos que ele encosta aqui em π sobre 3. Então, este ângulo bem aqui, vou tentar fazer de outra cor, acho que eu já usei todas as cores. Esse ângulo bem aqui, ó, esse ângulo bem aqui é π sobre 3. Então, meu θ, o máximo que ele atinge é π sobre 3. Aí aqui eu vou ser esperto. Eu poderia colocar de menos π sobre 3 até π sobre 3. Mas vocês concordam comigo que o que aparece aqui em cima é a mesma coisa que aparece aqui embaixo? Então, eu vou fazer θ variar de 0 a π sobre 3. Mas vou ter que multiplicar por 2 o meu resultado. Tá bom? Então, vou fazer isso daqui, mas eu vou ter que multiplicar por 2. Eu vou finalizar aqui no primeiro quadro. Como eu suspeitava, hoje foram só 4 questões, né? Mas foram 4 questões interessantes, pelo menos, né? Muita novidade aqui hoje. Então, a área que eu quero vai ser integral dupla. Como eu estou em coordenadas polares, então não vai ficar só 1 aqui, vai ficar R. Eu integro primeiro R, depois em θ. Tá, o meu R, como eu já disse ali, ele está entre 1 e 2 cosseno θ, né? Coloque 2 cosseno θ. Já o meu θ, estou fazendo aí de 0 a π sobre 3. Lembrando que se eu estou de 0 a π sobre 3, então eu vou ter que multiplicar por 2 para eu achar a área que eu quero mesmo. E aí eu faço. Isso aqui vai ser igual. A integral de R em relação a R, R quadrado sobre 2. Então, sobre 2 daqui vai cancelar com esse daqui. Vai ficar só integral de 0 a π sobre 3. E aqui vai ficar só R ao quadrado. Aplicado de 0, ou 0 não, né? De 1 até 2 cosseno θ. E depois ainda vou ter que integrar em relação a θ. Bom, então no lugar do R eu vou colocar 2 cosseno θ e vou ter que elevar ao quadrado. Então isso vai ficar 4 vezes cosseno ao quadrado menos, agora eu vou colocar 1, vai ficar 1. 1 ao quadrado é 1. Vou resolver isso daqui. Aqui, ó, eu já vou usar a minha identidade. Cosseno ao quadrado, meio mais meio. Como eu estou multiplicando por 4, esse meio mais meio, então vai aparecer só 2. Então vai ficar assim, ó, área igual integral de 0 a π sobre 3. E aqui vai ficar 2 mais 2 cosseno de 2θ. Ainda tem o menos 1 ali. Menos 1. Por que apareceu 2 e 2? Porque só isso daqui, gente, é meio mais meio de cosseno de 2θ. Aí esse meio e esse meio, eu multipliquei os dois por 4. Aí 4 vezes meio vai ficar 2. Então vai ficar 2 mais 2 cosseno de 2θ menos 1. Aí, ó, 2 menos 1 dá 1. Então isso aqui vai ser igual. Aí que eu já vou separar em duas integrais. Vai ficar de 0 a π sobre 3. 2 menos 1 é 1, então não preciso nem colocar, vai ficar só dθ, mais 2 vezes integral de 0 a π sobre 3 cosseno θ. dθ. Aqui, a integral de 1 é o próprio θ, então
Então, isso aqui vai ficar θ de 0 a π sobre 3. Aqui vai ficar mais 2 vezes. Qual é a integral do cosseno? Seno, né? Então, vai ficar seno. Esqueci alguma coisa? Esqueci, né? Esqueci, ó. Você não me corrigiu. Cosseno de 2θ vai ficar... Eu esqueci o 2 aqui. Espera aí, volta. Rapidinho. Aqui é cosseno de 2θ, tá? Então, aqui é cosseno de 2θ. Tá, agora sim. Então, aqui vai continuar θ de 0 a π sobre 3, mais... Gente, integral do cosseno de 2θ vai ficar seno de 2θ, vai ficar seno de 2θ, seno de 2θ sobre 2. Só que tem esse 2 aqui multiplicando, então vai cancelar. Vai ficar só isso daqui. Isso de 0 a π sobre 3. Está acabando. Então, agora a área vai ser igual. No lugar do θ, você coloca π sobre 3. Depois colocar 0, vai ficar 0. Vai ficar só π sobre 3. Então, aqui, ó, π sobre 3. Mas, aqui, ó, no lugar do θ, você vai colocar π sobre 3. Então, vai ficar seno de 2π sobre 3 menos seno de 0 é 0. Tá, agora não vai deixar assim na sua prova, né? Quanto é seno de 2π sobre 3? 2π sobre 3. Qual é o ângulo de 2π sobre 3? Mais com graus, né? Então, isso aqui vai ser o quê? 120 graus. 120 graus é... Seno de 120 é quanto? É o mesmo seno de 60. Seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Então, isso daqui vai ser igual a π sobre 3 mais raiz de 3 sobre 2. E acabou. Unidade de área. Com isso, finalizamos aqui mais uma área da região. E aí, gostaram, gente? Deu para se divertir, né? Coisas diferentes, né? Muito bem. Então é isso. Deixa eu ver aqui. Olha, já terminou a tempo. Faltava só 1 minuto. Então, obrigado. Boa prova para vocês. E a gente se encontra na segunda-feira. A gente vai estudar integrais triplas. Uma nova fase aí do nosso curso. E última fase também.